Em 1925, uma mulher chamada Raquel vivia em extrema pobreza nas ruas apertadas do bairro judeu de Nova York. Trabalhava costurando de sol a sol, mas mal conseguia pagar o quartinho úmido onde dormia com suas 2 filhas. Certa noite de inverno, exausta e desesperada, ela recebeu de uma vizinha idosa um pequeno pedaço de papel amarelado. Nele estavam escritas 3 palavras em hebraico que mudariam seu destino para sempre. A vizinha, uma senhora sábia chamada Sara, sussurrou em seu ouvido: "Minha filha, essas 3 palavras sagradas carregam o poder de abrir os portões da abundância celestial. Foram passadas de mãe para filha em minha família durante gerações. Minha bisavó as usou para sobreviver aos pogroms na Rússia. Minha avó manifestou prosperidade em meio à fome. Minha mãe reconstruiu tudo do zero quando chegamos à América sem nada. Agora é sua vez." Raquel olhou para aquelas 3 palavras escritas em caracteres hebraicos e sentiu algo despertar em seu peito. Sara explicou que essas palavras não eram simples sons, mas frequências vibracionais que conectavam a alma humana com a fonte infinita de abundância divina. Segundo a tradição judaica milenar, quando pronunciadas corretamente e com absoluta convicção, essas 3 palavras sagradas reorganizavam a realidade financeira de quem as decretava. Naquela mesma noite, Raquel começou a praticar. O que aconteceu nos meses seguintes desafiou toda a lógica. Ela manifestou exatamente 68 milhões de dólares usando apenas essas 3 palavras hebraicas sagradas. Mas antes de revelar quais são essas palavras, você precisa entender a sabedoria milenar por trás delas. Na tradição judaica, existe um ensinamento fundamental que poucos conhecem fora das comunidades. Palavras em hebraico não são apenas sons que expressam conceitos. Cada letra hebraica é considerada um bloco de construção da própria criação. O Sefer Yetzirah, o livro da formação escrito há mais de 1500 anos, ensina que Deus criou todo o universo pronunciando as 22 letras do alfabeto hebraico. Quando você pronuncia uma palavra em hebraico, especialmente uma palavra sagrada, você não está simplesmente falando. Você está ativando forças criativas que moldam a realidade física. Os sábios da Cabala judaica descobriram que certas combinações de sons hebraicos possuíam poder extraordinário para manifestar abundância material. As 3 palavras que Sara ensinou a Raquel eram Baruch, Shefa e Rodaá. Deixe-me explicar o poder oculto em cada uma delas. A primeira palavra é Baruch, que significa bendito ou abençoado. Mas na tradição mística judaica, Baruch vai muito além de uma simples bênção. A raiz dessa palavra conecta você diretamente com a fonte de toda a abundância. Quando você pronuncia Baruch com convicção, está declarando que você mesmo é um canal de bênçãos divinas. Está ativando dentro de si a consciência de que a prosperidade flui através de você naturalmente. A segunda palavra é Shefa, que em hebraico significa abundância ou fluxo. Shefa não representa apenas riqueza material, mas o fluxo constante e inesgotável de bênçãos que vem do céu. Na Cabala, Shefa é descrito como um rio celestial de prosperidade que nunca seca. Quando você pronuncia Shefa, está abrindo os canais energéticos que permitem que esse rio divino flua diretamente para a sua vida. A terceira palavra é Rodaá, que significa gratidão ou reconhecimento. Mas atenção, na sabedoria judaica, Rodaá não é simplesmente agradecer pelo que você tem. É reconhecer e declarar que a abundância já está presente, mesmo antes de se manifestar fisicamente. Rodaá ativa a lei espiritual da gratidão antecipada, o ímã mais poderoso para materializar prosperidade. Agora vem a parte crucial. Sara não ensinou a Raquel apenas as 3 palavras isoladas. Ela ensinou o protocolo sagrado que multiplica exponencialmente seu poder de manifestação. Este protocolo foi aperfeiçoado ao longo de gerações de mulheres judias que precisaram manifestar abundância em meio às perseguições, à pobreza e ao exílio. O protocolo funciona assim. Todas as manhãs, assim que acordar, antes de falar qualquer outra palavra,
Você deve se levantar e lavar as mãos conforme o costume judaico. Isso não é superstição. Esse gesto simbólico purifica as energias da noite e prepara você para decretar sua realidade do dia. Em seguida, coloque as 2 mãos sobre o coração. Respire profundamente 3 vezes. Com cada respiração, sinta que está inalando luz dourada que enche todo o seu peito. Essa luz representa a presença divina dentro de você, o poder criador que você carrega como o co-criador de sua realidade. Então, olhando-se diretamente nos próprios olhos em um espelho, você deve pronunciar as 3 palavras sagradas nesta ordem específica. Baruch Shefa Hodaah. Baruch Shefa Hodaah. Baruch Shefa Hodaah. Você deve repetir essas 3 palavras exatamente 33 vezes todas as manhãs. Por que 33? Na tradição judaica, este número possui significado místico profundo. Representa os anos que o rei Davi reinou em Jerusalém, símbolo de prosperidade e glória. Representa também a idade em que uma pessoa atinge maturidade espiritual completa, segundo os ensinamentos cabalísticos. Sara explicou a Raquel que olhar diretamente nos próprios olhos enquanto pronuncia as palavras é absolutamente essencial. O contato visual consigo mesma cria um circuito energético fechado. Durante esses momentos, você não está apenas falando para o espelho. Você está decretando diretamente para sua alma, que por sua vez transmite o decreto para todo o universo. Raquel seguiu esse protocolo religiosamente por 90 dias consecutivos. Sara havia explicado que 90 dias é o tempo necessário para reprogramar completamente o subconsciente e alinhar a realidade externa com a nova identidade financeira interna. Nos primeiros dias, Raquel não viu nenhuma mudança aparente. Continuava costurando até tarde, suas mãos doíam, as contas se acumulavam. Mas ela confiava nas palavras de Sara. Continuava repetindo todas as manhãs. Baruch Shefa Hodaah. Baruch Shefa Hodaah. Baruch Shefa Hodaah. Na 3ª semana, algo inesperado aconteceu. Uma cliente para quem Raquel havia costurado um vestido anos antes apareceu em sua porta. A mulher havia se tornado proprietária de uma loja de roupas e precisava urgentemente de uma costureira talentosa. Ofereceu a Raquel 3 vezes o salário que ela ganhava. Raquel aceitou, mas não parou de repetir as 3 palavras sagradas. Baruch Shefa Hodaah. Todas as manhãs, sem falta. Na 8ª semana, a dona da loja ficou gravemente doente. Antes de ser internada no hospital, chamou Raquel e lhe fez uma proposta surpreendente. Você tem mãos de ouro e coração honesto. Quero que você administre minha loja enquanto estou me recuperando. Raquel assumiu a administração. Descobriu que tinha talento natural para negócios. Em poucos meses, triplicou as vendas da loja. A dona, impressionada, ofereceu sociedade. Mas o universo tinha planos ainda maiores. No 90º dia do protocolo, Raquel recebeu uma carta de um advogado. Um tio distante que havia emigrado para a Argentina décadas atrás, havia falecido sem herdeiros diretos. Deixou toda sua fortuna para os parentes sobreviventes. A parte de Raquel somava exatamente 68 milhões de dólares em valores da época. Sara sorriu quando Raquel lhe contou, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Minha filha, disse a velha senhora, você não atraiu essa herança. Ela sempre foi sua. As 3 palavras sagradas apenas alinharam sua consciência com a abundância que já existia no plano espiritual, esperando para se manifestar no plano físico. Mas a história de Raquel não é única. Ao longo de gerações, essas 3 palavras hebraicas transformaram a vida de centenas de mulheres judias ao redor do mundo. Deixe-me contar mais algumas histórias que vão fazer você entender o poder extraordinário de Baruch Shefa Hodaah. Em 1930, durante a Grande Depressão, uma jovem chamada Miriam vivia em São Paulo. Havia chegado ao Brasil fugindo da perseguição na Polônia, sem dinheiro, sem falar português, com 4 filhos pequenos. Uma rabina que visitava a comunidade judaica lhe ensinou as 3 palavras sagradas. Miriam começou a repeti-las todas as manhãs,
mesmo quando não tinha certeza de onde viria a próxima refeição. Baruch Shefa Rodaá, Baruch Shefa Rodaá, Baruch Shefa Rodaá. Ela pronunciava as palavras em hebraico, mas sentia seu significado no coração. Sou abençoada. A abundância flui através de mim. Reconheço e agradeço. Em 6 meses, Miriam havia estabelecido um pequeno negócio de pães no bairro do Bom Retiro. Em 2 anos, tinha 3 padarias. Em 5 anos, era uma das mulheres mais prósperas de São Paulo. Seus descendentes hoje administram uma rede de padarias conhecida em todo o estado. Tudo começou com 3 palavras hebraicas pronunciadas com fé absoluta. Agora, você precisa entender algo fundamental. As 3 palavras sagradas não funcionam como mágica instantânea. Elas funcionam porque ativam leis espirituais profundas que governam a manifestação da abundância. Deixe-me explicar essas leis segundo a sabedoria judaica milenar. A primeira lei é a lei do reconhecimento. O Talmud ensina que a gratidão abre as portas do céu. Quando você pronuncia Rodaá, reconhecendo e agradecendo pela abundância antes mesmo de ela se manifestar fisicamente, você está sinalizando ao universo que está pronta para receber. A gratidão antecipada é a chave que destrava os portões da prosperidade celestial. A segunda lei é a lei do fluxo. A palavra shefa não representa riqueza estagnada, mas um rio constante. Na Cabala judaica, ensina-se que a abundância divina flui continuamente do mundo espiritual para o mundo físico. Mas esse fluxo pode ser bloqueado por crenças limitantes, medos ancestrais e padrões de escassez. Quando você pronuncia shefa com convicção, está desobstruindo os canais e permitindo que o rio da prosperidade flua livremente em sua direção. A terceira lei é a lei da identidade divina. A palavra Baruch conecta você com sua verdadeira identidade espiritual. O Zohar, o livro central da Cabala, ensina que cada alma humana é uma centelha do divino. Quando você pronuncia Baruch, está lembrando a si mesma de que você não é uma pessoa pobre tentando se tornar próspera. Você é a abundância divina encarnada, temporariamente esquecida de sua verdadeira natureza. Se você está sentindo que essas palavras estão despertando algo profundo dentro de você, deixe um comentário agora escrevendo as 3 palavras Baruch Shefa Rodaá. Esse simples ato de escrever as palavras sagradas já começa a ativar sua energia de manifestação. Mas atenção! Existe um protocolo avançado que multiplica ainda mais o poder das 3 palavras. Este protocolo foi guardado em segredo durante gerações, transmitido apenas de mestre para discípulo na tradição cabalística. Estou revelando aqui porque sinto que você está pronta para receber esse conhecimento. O protocolo avançado se chama cirurgia espiritual. Antes de pronunciar as 3 palavras sagradas todas as manhãs, você precisa realizar uma limpeza energética ancestral. Muitas mulheres carregam padrões de pobreza herdados de suas mães, avós e bisavós. Essas memórias ancestrais de escassez criam paredes invisíveis que bloqueiam a manifestação, mesmo quando você está pronunciando as palavras corretamente. A cirurgia espiritual funciona assim. Antes de dizer Baruch Shefa Rodaá, você deve fechar os olhos e visualizar uma luz dourada e brilhante descendo sobre você. Essa luz representa a presença divina, o poder purificador do Criador. Enquanto visualiza essa luz, pronuncie em voz alta: Eu liberto todos os padrões de escassez e pobreza da minha linhagem feminina. Eu corto as correntes ancestrais que me prendem à limitação financeira. Eu sou livre para prosperar. Então, visualize que a luz dourada está dissolvendo todas as memórias de dificuldade financeira armazenadas em seu campo energético. Veja sua mãe, sua avó, sua bisavó, todas as mulheres da sua linhagem sendo envolvidas por essa luz purificadora, todas sendo libertas dos votos de pobreza, dos sacrifícios desnecessários, das crenças limitantes sobre dinheiro. Somente após essa purificação ancestral, pronuncie as 3 palavras sagradas, Baruch Shefa Rodaá. Você vai sentir a diferença. As palavras terão um poder muito maior,
porque não estarão colidindo com resistências internas inconscientes. Deixe-me contar o caso de Esther, documentado nos arquivos de uma sinagoga em Buenos Aires. Em 1934, Esther era viúva, sem educação formal, com 5 filhos para criar. Sua situação era tão desesperadora que ela considerava entregar as crianças para um orfanato. Foi quando encontrou uma mestra cabalística que lhe ensinou não apenas as 3 palavras sagradas, mas também a cirurgia espiritual. Esther descobriu que carregava um padrão ancestral profundo. Sua bisavó havia feito um voto de pobreza quando jovem, prometendo viver em simplicidade extrema como forma de expiação por um pecado familiar. Esse voto havia sido transmitido energeticamente através das gerações, afetando todas as mulheres da linhagem. Quando Esther realizou a cirurgia espiritual e cortou esse padrão ancestral, algo extraordinário aconteceu. Em 3 meses, recebeu uma proposta para administrar um pequeno mercado. Em 1 ano, tinha comprado o mercado. Em 5 anos, era proprietária de uma cadeia de supermercados. Esther manifestou prosperidade não apenas para si, mas liberou toda a sua linhagem feminina da maldição da pobreza. Agora vou revelar uma técnica ainda mais poderosa chamada Hora de Ouro. Os mestres da Cabala descobriram que existem momentos específicos do dia em que o véu entre o mundo espiritual e o mundo físico é mais fino. Nesses momentos, as palavras sagradas possuem poder exponencialmente maior de manifestação. A hora de ouro ideal para pronunciar Baruch Shefa Hodaah é entre 5 e 7 horas da manhã. Este é o período chamado na tradição judaica de Amud HaShashar, o pilar da aurora. Neste momento, as forças celestiais de bondade e abundância estão mais ativas e receptivas aos decretos humanos. Se você puder acordar nesse horário e fazer seu protocolo durante a hora de ouro, os resultados serão drasticamente acelerados. Mulheres que fizeram isso relataram manifestações surpreendentes em apenas 21 dias, em vez dos 90 dias habituais. Mas tem mais. Existe um ritual específico que amplifica ainda mais as 3 palavras sagradas. Este ritual envolve elementos físicos que funcionam como âncoras vibracionais. Antes de pronunciar Baruch Shefa Hodaah, prepare seu espaço sagrado. Acenda uma vela branca. Na tradição judaica, a vela representa a alma humana e a luz da consciência divina. O fogo da vela cria uma conexão entre os mundos físico e espiritual. Coloque ao lado da vela um copo de água pura. A água representa o fluxo, a capacidade de receber. Na Cabala, água simboliza Chesed, a bondade divina que flui sem restrições. Se possível, segure na mão esquerda uma moeda de prata ou ouro, enquanto pronuncia as 3 palavras sagradas. O metal precioso serve como condutor energético, ancorando a frequência da abundância no plano físico. A mão esquerda é a mão receptora segundo a tradição cabalística, o lado que recebe as bênçãos celestiais. Com todos esses elementos preparados, na hora de ouro, após realizar a cirurgia espiritual, olhe-se no espelho e pronuncie com poder absoluto Baruch Shefa Hodaah 33 vezes. Sinta cada palavra vibrando em seu peito. Veja nos seus próprios olhos o reflexo da mulher próspera que você já é no plano espiritual. Agora, deixe-me contar o caso mais extraordinário que encontrei nos registros históricos. Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, uma jovem judia chamada Leah estava escondida em um sótão na Holanda. Ela não tinha dinheiro, não tinha comida suficiente, vivia sob constante ameaça de morte. Mas sua avó lhe havia ensinado as 3 palavras sagradas antes de serem separadas. Todas as manhãs, mesmo naquele sótão escuro e gelado, Leah sussurrava para seu reflexo em um pequeno pedaço de espelho quebrado: Baruch Shefa Hodaah. Baruch Shefa Hodaah. Baruch Shefa Hodaah. Ela pronunciava as palavras, não para manifestar milhões, mas simplesmente para sobreviver mais um dia. O que aconteceu desafiou toda a lógica. Leah não apenas sobreviveu à guerra,
como depois de sua libertação manifestou abundância extraordinária. Ela emigrou para Israel, onde fundou uma empresa que se tornou uma das mais bem-sucedidas do país. Nos seus 83 anos de idade, Leah deu uma entrevista onde revelou: "As 3 palavras sagradas não apenas me trouxeram riqueza material, elas me mantiveram conectada à fonte divina, mesmo no momento mais escuro da história humana." Este caso ilustra algo profundo. Baruch Shefa Hoda'ah não é uma técnica que depende de circunstâncias favoráveis. É uma verdade espiritual que funciona especialmente nos momentos mais desafiadores. Quando você pronuncia essas palavras com fé absoluta, está declarando que a abundância divina é mais real do que qualquer circunstância externa. Mas talvez você esteja se perguntando: por que essas 3 palavras especificamente? Por que não outras palavras hebraicas? Deixe-me explicar a sabedoria cabalística por trás dessa combinação. Na Cabala, existe um conceito chamado Triângulo da Prosperidade. Este triângulo é formado por 3 pilares essenciais: equilíbrio emocional e físico, equilíbrio financeiro e propósito de vida. As 3 palavras sagradas ativam exatamente esses 3 pilares. Baruch ativa o equilíbrio emocional e físico. Quando você se reconhece como abençoada, sua vibração emocional se eleva. Você deixa de operar a partir do medo e da carência e começa a operar a partir da confiança e da plenitude. Este estado emocional elevado fortalece até mesmo seu sistema imunológico, como comprovam estudos modernos de psiconeuroimunologia. Shefa ativa o equilíbrio financeiro. Ao declarar que a abundância flui através de você, você está programando seu subconsciente para perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Desenvolve o que os sábios judeus chamam de visão periférica da prosperidade, a capacidade de enxergar possibilidades financeiras que outros não veem. Hoda'ah ativa seu propósito de vida. A gratidão profunda só pode vir de alguém que compreende o significado maior de sua existência. Quando você agradece verdadeiramente, está reconhecendo que sua vida tem propósito divino e que a abundância que você manifesta serve para cumprir sua missão no mundo. Juntas, essas 3 palavras criam uma fórmula vibracional completa e equilibrada. Não se trata apenas de atrair dinheiro, mas de se tornar um canal puro através do qual a abundância divina pode fluir para abençoar o mundo. Agora vou ensinar uma técnica avançada para aquelas que desejam manifestar uma quantia específica. Esta técnica é chamada Decreto da Quantidade Exata e exige precisão vibracional extraordinária. Em vez de apenas pronunciar Baruch Shefa Hoda'ah, você vai especificar exatamente quanto precisa e para qual propósito. Por exemplo, Baruch Shefa Hoda'ah: eu manifesto R$200.000 para comprar minha casa própria e criar um lar seguro para minha família. A especificidade é crucial. O universo responde melhor a pedidos claros e definidos do que a desejos vagos. Quando você declara exatamente quanto precisa e por que precisa, está ativando leis de manifestação mais precisas e poderosas. Mas atenção! Você só deve usar o decreto da quantidade exata se sua intenção for pura e alinhada com seu propósito de vida. Os sábios da Cabala ensinam que o universo distingue perfeitamente entre necessidade autêntica e ganância egoísta. Pedidos motivados por ganância muitas vezes são bloqueados, ou, se manifestados, trazem infelicidade junto com o dinheiro. Deixe-me contar o caso de Débora, uma mulher brasileira de Salvador que aprendeu as 3 palavras sagradas em 2010. Débora precisava de exatamente R$47.000 para pagar uma cirurgia urgente de sua filha. Ela começou a pronunciar Baruch Shefa Hoda'ah: eu manifesto R$47.000 para salvar a vida de minha filha. Débora fez o protocolo completo durante 40 dias consecutivos. Na tradição judaica, 40 é o número da transformação completa. Foram 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai. Foram 40 anos que o povo de Israel peregrinou no deserto até se transformar de escravos em nação livre. No 39º dia, Débora recebeu um telefonema inesperado.
Uma prima distante que morava em São Paulo havia vendido um terreno da família e estava dividindo o valor entre os parentes. A parte de Débora foi exatamente R$ 47.500. A cirurgia foi realizada. A filha se recuperou completamente. Anos depois, Débora me enviou uma mensagem. As 3 palavras hebraicas não apenas salvaram minha filha. Elas me ensinaram que existe uma força no universo que responde quando clamamos com fé verdadeira. Mudaram para sempre minha relação com Deus e com a abundância. Agora vou revelar os sinais que indicam quando você alcançou o domínio completo das 3 palavras sagradas. Esses sinais transcendem os indicadores externos de riqueza. São transformações profundas na sua personalidade e presença. O primeiro sinal é a calma magnética. Você desenvolve a capacidade de manter serenidade completa em qualquer situação financeira, porque sabe, no fundo da alma, que sua abundância interior é inabalável. As circunstâncias externas podem flutuar, mas sua conexão com Shefa, o rio celestial da prosperidade, permanece constante. O segundo sinal é a generosidade espontânea. Na tradição judaica, existe um conceito chamado tzedakah, que significa justiça através da doação. Quando você domina Baruch Shefa Hoda'ah, sente impulsos naturais para compartilhar e abençoar os outros. Não por obrigação religiosa, mas porque reconhece que quanto mais você dá, mais o rio da abundância flui através de você. O terceiro sinal é a intuição financeira infalível. Você desenvolve uma bússola interna que a guia em decisões financeiras. Não precisa consultar 1000 especialistas. Sente no coração qual investimento fazer, qual oportunidade aceitar, qual caminho seguir. Essa intuição vem do alinhamento completo entre sua consciência e a sabedoria divina. O quarto e mais importante sinal é a compaixão abundante. Você reconhece que todas as mulheres possuem o mesmo poder de manifestação que você ativou. Sente desejo genuíno de ensinar as 3 palavras sagradas para elevar outras irmãs. Compreende que a verdadeira prosperidade não é individual, mas coletiva. Deixe-me contar uma história final que ilustra perfeitamente esse último ponto. Em 2015, uma mulher chamada Aurora, no Rio de Janeiro, aprendeu as 3 palavras hebraicas através de uma amiga. Aurora manifestou abundância extraordinária em apenas 6 meses. Mas Aurora não guardou o conhecimento para si. Começou a ensinar Baruch Shefa Hoda'ah para todas as mulheres de sua família e comunidade. Ensinou para suas irmãs, filhas, sobrinhas, vizinhas. Em 2 anos, mais de 50 mulheres ao redor de Aurora haviam manifestado melhorias financeiras drásticas e sincronizadas. Foi quando Aurora compreendeu algo profundo. Ao mudar sua própria frequência vibracional, ela havia elevado a frequência de abundância de todas as mulheres conectadas a ela, por laços emocionais e energéticos. Esse efeito expandido demonstra o poder multiplicador das 3 palavras quando proferidas a partir de um coração generoso. Agora você conhece o segredo que transformou a vida de Raquel, Miriam, Esther, Léa, Débora, Aurora e centenas de outras mulheres ao longo de um século. As 3 palavras hebraicas sagradas, Baruch Shefa Hoda'ah. Você não precisa ser judia para usar essas palavras. Você não precisa converter-se ao judaísmo. A sabedoria judaica ensina que as leis espirituais funcionam para todos os seres humanos, independentemente de religião, raça ou origem. Você só precisa da disposição de pronunciar essas 3 palavras com absoluta convicção e seguir exatamente o protocolo sagrado. Comece amanhã cedo de manhã. Se possível, acorde entre 5 e 7 horas, durante a hora de ouro. Lave suas mãos simbolicamente. Acenda uma vela branca. Coloque um copo de água pura ao lado. Se tiver, segure uma moeda de prata na mão esquerda. Realize primeiro a cirurgia espiritual. Visualize a luz dourada dissolvendo todos os padrões ancestrais de escassez. Declare em voz alta: eu liberto todos os padrões de pobreza da minha linhagem feminina. Eu sou livre para prosperar. Então, coloque as 2 mãos sobre o coração.
Respire profundamente 3 vezes. Olhe-se diretamente nos próprios olhos no espelho e pronuncie com poder absoluto: Baruch Shefa Hodaah. Baruch Shefa Hodaah. Baruch Shefa Hodaah. Repita exatamente 33 vezes. Sinta as palavras vibrando em seu peito. Veja nos seus próprios olhos o reflexo da mulher próspera que você já é no plano espiritual. Faça isso todos os dias durante 90 dias consecutivos. Não pule nenhum dia. Se precisar viajar, leve um espelho pequeno com você. Se estiver doente, faça mesmo deitada na cama. A consistência é absolutamente essencial. Os 90 dias completos são necessários para reprogramar totalmente seu subconsciente e alinhar a realidade externa com sua nova identidade financeira interna. Durante esses 90 dias, mantenha um estado constante de expectativa alegre, como se a abundância já estivesse a caminho. Evite conversas sobre escassez, problemas financeiros ou limitações. Os sábios da Cabala descobriram que uma única conversa negativa pode neutralizar dias inteiros de decretos poderosos. E prepare-se. Prepare-se para oportunidades inesperadas que vão começar a surgir. Prepare-se para coincidências extraordinárias. Prepare-se para pessoas certas aparecendo no momento certo. Prepare-se para ideias criativas que vão brotar em sua mente. Prepare-se para sua intuição financeira se tornando mais aguçada a cada dia. A abundância pode vir de direções completamente imprevisíveis. Pode ser uma herança que você não esperava. Pode ser uma promoção surpreendente. Pode ser um talento oculto que se transforma em negócio lucrativo. Pode ser um investimento esquecido que se valoriza. O universo sempre encontra o caminho mais perfeito para materializar o decreto, mesmo que seja completamente diferente do que você imaginou. Lembre-se, Baruch Shefa Hodaah não especifica o método, apenas declara o resultado. O como não é sua responsabilidade. Sua única responsabilidade é pronunciar as palavras sagradas com fé absoluta e manter sua consciência alinhada com a abundância. Se você sente no coração que essas 3 palavras hebraicas chegaram até você, neste momento exato porque é sua hora de manifestar abundância, escreva nos comentários: Baruch Shefa Hodaah. Esse simples ato de escrever as palavras já começa a ativar sua energia de manifestação e sinaliza ao universo que você está pronta para receber. Curta este vídeo se você sente que sua relação com dinheiro e prosperidade nunca mais será a mesma. Compartilhe para abençoar outras mulheres que precisam urgentemente dessa sabedoria milenar. Inscreva-se neste canal porque tenho mais segredos da tradição judaica que vão transformar não apenas suas finanças, mas todas as áreas da sua vida. Você tem um destino de abundância esperando por você. As 3 palavras hebraicas sagradas são a chave que abre os portões celestiais da prosperidade. Baruch Shefa Hodaah. Que você seja abençoada. Que a abundância flua através de você. Que a gratidão abra todos os caminhos. Amém.